Eu sou a usina hidrelétrica de Itaipu. Sou fruto da união de dois povos. E esse encontro poderoso gerou tanta energia que sou capaz de impulsionar boa parte do Brasil e quase todo o Paraguai. Eu ilumino, transformo, integro desenvolvimento e respeito ao meio ambiente, na proteção das matas ciliares, dos rios e das nascentes, na criação de refúgios biológicos e no cuidado com o futuro. Até hoje, sou a usina que mais produziu energia limpa e renovável no planeta. E capturo uma imensa quantidade de CO2 da atmosfera, preservando a mata nativa e a biodiversidade com toda a força que eu puder gerar. Eu sou Itaipu binacional. Sou mais do que energia, sou desenvolvimento sustentável. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao terceiro simpósio de Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações, estudos sobre ajuda humanitária e segurança integrada. É com muita honra que abro a formidada incumbência de abrir essa mesa da tarde, onde teremos duas temáticas extremamente importantes para esse debate referente às nossas fronteiras brasileiras. Primeiramente, está aqui comigo, ao meu lado esquerdo, o professor doutor Adriano Batista Chame, que é delegado da Polícia Federal e chefe do Grupo de Repressão à Corrupção e Lavagem de Capitais, aqui da Delegacia de Foz do Iguaçu, da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Ao meu lado direito, a minha querida amiga, minha diretora de Relações Internacionais no Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF, a Liliana Corniati. Seja muito bem-vinda, Lili, bem-vinda. A Liliana é ex-diretora, eu acredito que está errado aqui, ex-diretora de terrorismo, não, mas de combate ao terrorismo e delitos complexos da Agência Federal de Inteligência da República Argentina, com a palestra Cooperação Internacional e Combate às Economias. Para debater com esses dois experts, está aqui meu querido amigo, o professor Tássio Frank, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Bem, dando início a esse debate, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Adriano Batista Chame para fazer a vossa apresentação. Muito obrigado, doutor Adriano. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado, agradecer ao doutor Fabiano Bordion, que iniciou nossas tratativas, e a gente ter a oportunidade de explanar um pouco da nossa realidade aqui na fronteira. Gostaria de tomar licença para eu ficar em pé, senão todo mundo vai dormir aqui depois do almoço, então vamos tentar agitar uma forma aqui. Dá licença. Estou aqui em Foz do Iguaçu, já vai fazer 8 anos, e agora eu estou na frente aí do Grupo de Combate à Corrupção e Lavagem de Capitais, da delegacia. E nesses 8 anos, até antes de mim, 10 anos já, que existe o grupo, e a gente vem participando cada vez mais efetivamente de trabalhos aqui na nossa zona de fronteira. E o tema da nossa abordagem hoje vai ser como que funciona a questão do pagamento das mercadorias que são contumazmente fornecidas pelo Paraguai. Quando eu falo mercadorias, eu falo de produtos eletrônicos em geral, eu falo de cigarros, de tudo quanto é tipo de espécie, cigarros eletrônicos, cigarros normais, assim, vamos dizer. Eu falo de drogas, falo de armas, eu falo de agrotóxicos, eu falo de medicamentos. Então, como que funciona essa dinâmica de aquisição do pagamento dessas mercadorias e posterior internalização aqui pela nossa zona de fronteira? Essa
prática delitiva só foi possível porque por nossa localização estratégica. Aqui nós temos no gráfico ali, que vocês percebam, a Ponte Internacional Amizade, margem esquerda Brasil, margem direita Paraguai. E o nosso caso aqui é um inquérito policial que já foi concluído, mas a ação penal ainda tramita. Então, nós vamos preservar os nomes aqui por causa do sigilo. Essa organização criminosa, então, era localizada no Brasil, em Foz do Iguaçu, e tinha uma extensão no Paraguai. No Brasil, a gente tinha uma agência de turismo que ainda tinha a autorização para operar câmbios. Antigamente, lá para os anos 2000, 2000 e pouco, as agências de turismo, algumas delas tinham permissão para operar câmbio. E elas faziam esses câmbios aí de forma para atender inicialmente essa autorização os turistas que vinham para a nossa região. No entanto, a gente vai ver que isso foi deturpado muito com o passar dos anos. E essa agência de turismo tinha outras empresas relacionadas a turismo. Então, tinha uma agência de turismo que era autorizada a operar câmbio e empresas de turismo, que vendiam passagens, etc, etc. E do lado do Paraguai, uma casa de câmbio. Eu falo casa de câmbio que não é um nome técnico, tá? No Paraguai pode estar sendo, não conheço a legislação paraguaia a respeito de câmbio e tal, mas a gente vai denominar uma casa de câmbio o quê? Quem conhece o Paraguai sabe lá que vai ver várias lojinhas com cotações de câmbio e troca de moeda. É uma dessa daí, uma casa de câmbio. Então, perceba que a questão geográfica é essa daí, no nosso caso, que a gente investigou com sucesso. E eu falei que esse esquema delitivo funcionava como só deu certo por causa da posição geográfica e só funcionou porque ele funcionava como um grande banco de compensações. Um banco de compensações, pensem no sentido de que movimenta valores entre as fronteiras. Movimenta valores entre as fronteiras. E esse banco de compensação só deu certo também porque essa casa de câmbio, essas agências de turismo aí, atendiam clientes. Foram os clientes que fizeram o sucesso do empreendimento. E para que a gente possa compreender como é que funcionava esse esquema, a gente vai falar um pouco dos clientes. O primeiro cliente que a gente vai falar dessa galera aí são as pessoas que desenvolvem atividades lícitas no Paraguai. Estou falando de um produtor rural, do empresário aqui em Cidade do Leste, de uma empresa importadora, de uma empresa transportadora, que desenvolve atividades lícitas no Paraguai e, por isso, oferem a disponibilidade de moeda estrangeira. Eles, notadamente aqui, Guarani e o dólar, que a gente está falando no Paraguai. Então, eles desenvolvem essas atividades lá e ganham, oferem disponibilidade de moeda financeira. Só que esses caras aí, eles têm uma demanda. Eles têm relações com o território nacional. E eles precisam converter essa moeda estrangeira em reais. E, sei lá, vamos, por exemplo, aqui, eu ganhei $100 mil com minha produção rural de soja, plano de soja lá, e tenho demandas aqui no Brasil. Eu moro aqui, minha família mora aqui, meus filhos estudam aqui, tenho plano de saúde aqui, e eu preciso converter esse dólar em real. E o que esse rapaz aqui, esse grupo, o primeiro grupo de clientes fazem? Eles, em tese, eles deveriam procurar uma instituição financeira para fazer esse câmbio de moedas. Eles deveriam procurar um banco, sei lá, alguma coisa assim, que lá no Paraguai, que permita essa conversão de valores. Mas, no entanto, é burocrático, moroso, às vezes o cara não tem origem desse dinheiro, não quer trazer aqui, às vezes ele saiu do Brasil de forma definitiva, não tem nem como ele trazer esses valores para cá, então ele procura um serviço, e eu procuro o serviço da casa de câmbio. Então, a casa de câmbio, ele vai assumir um compromisso com essa primeira gama de clientes. Ele vai acolher a moeda estrangeira que foi oferida licitamente por eles e vai disponibilizar no Brasil, aonde ele apontar, os reais correspondentes. Então, o primeiro grupo de clientes adquiriu moeda estrangeira e precisa no Brasil os reais correspondentes. Segundo grupo de clientes, nós estamos numa zona de fronteira. Aqui em Foz do Iguaçu circulam milhares de turistas
que trazem suas moedas para nós, dólar, euro, diaba 4 aí de moeda estrangeira para cá. E esses valores circulam em Foz do Iguaçu. E o STJ tem um precedente que o comércio local pode acolher essa moeda estrangeira desde que esteja disponível a cotação. Então, você vai no posto de gasolina aqui, se você quiser pagar em dólar, você paga. Se quiser pagar em peso argentino, você paga. Se pagar em guarani, você paga. Vai pagar a cotação, não é questão disponível, mas se quiser pagar, você paga. Então, circula no Brasil, aqui na nossa região, muita moeda estrangeira. E quem acolhe moeda estrangeira em território nacional também precisa de converter essa moeda estrangeira em reais. Eles precisam, porque eles têm os compromissos deles, pagar os fornecedores, pagar as despesas pessoais. E esses caras também deveriam procurar uma instituição financeira para fazer essa conversão. Eles deveriam procurar um banco, alguma coisa do tipo, para converter essa moeda estrangeira em reais. No entanto, por causa da sonegação, desburocratização, comodidade, celeridade, ele procura os serviços da agência de turismo que tem autorização para operar câmbio. E, nesse sentido aqui, o comerciante, então, entrega a moeda estrangeira para eles e eles assumem um compromisso de entregar os reais correspondentes aonde essa galera aqui apontou. Então, perceba que no nosso esquema gráfico, até o presente momento, foram acolhidas moedas estrangeiras. E a organização criminosa, por sua vez, assumiu o compromisso de disponibilizar os reais correspondentes a essas moedas estrangeiras. Surge uma dúvida, então. Aonde eles vão buscar os reais? Como eles terão os reais necessários para arcar com essas obrigações que foram assumidas? Aí surgem os outros dois clientes, que a gente vai conseguir compreender. O primeiro cliente eu vou falar aqui em cima, que é uma foto aqui de Cidade do Leste. Cidade do Leste tem milhares de lojas que são notadamente fornecedoras de mercadorias para o Brasil. Eletrônicos. Infelizmente, temos grandes fornecedores de drogas aqui no Paraguai. O Paraguai é o maior produtor de maconha do mundo. Temos cigarros, grandes empresas aqui que fazem cigarros na nossa fronteira, e esse cigarro vem tudo para cá, para o Brasil. E esses fornecedores de mercadoria têm seus clientes, quando a gente está falando desse tipo, no território nacional. Então, essas mercadorias, embora sejam produzidas, sejam destinadas inicialmente à Cidade do Leste, aqui vamos falar Cidade do Leste, mas é Paraguai, entenda-se, Paraguai, ela destina a atender, a abastecer o nosso território nacional. E para que essa loja aqui, esse traficante, esse, sei lá, fornecedor de mercadorias aqui no Paraguai entregue um produto, ele quer receber. E ele, como ele está lá, ele quer receber, no nosso caso hipotético aqui, que a gente está tratando, hipotético não, é verdade, quer receber moeda e moeda estrangeira. Na maioria das vezes ele quer receber dólar, em razão do pagamento. Ele só vai entregar a mercadoria se ele receber o dinheiro. E, por sua vez, o outro cliente aqui, que está do lado do brasileiro, é o nosso contumaz violador nas normas penais. É o contrabandista de cigarro, é o descaminhador que traz as mercadorias que vai abastecer o nosso mercado interno, feira, não sei das quantas, em Brasília, shopping, Oiapoque, em BH, 25 de março, São Paulo, traficante de drogas, comerciador, cara que comercializa eventualmente armas. Nesse caso, a gente não achou armas, mas poderia ser armas aqui, no caso concreto. E esse cara desenvolve as suas atividades ilícitas em território nacional e ofere reais. Ele está aqui no Brasil, ele vai vender lá a sua droga, vai vender o seu cigarro e vai oferir reais com isso. Ele precisa converter esses reais em moeda estrangeira para pagar o seu fornecedor no exterior.
Obviamente, ele é um marginal, ele vive fora do sistema legal, e ele não pode procurar uma instituição financeira para fazer essa operação de câmbio. Ele não pode, ele não quer aparecer, ele não quer ser identificado, então ele tem que se socorrer dos sistemas que estão disponíveis a ele. Então, ele vai procurar o mercado negro para fazer essa operação. Então, recapitulando aqui, tem pessoas que oferem moeda estrangeira e querem os reais, e tem pessoa que ofere reais do que moeda estrangeira. Isso vai, esse contumaz violador das normas penais aqui, ele não vai pegar sua malinha de dinheiro, que é a modalidade de cash courier, que a gente vai falar aqui, e vai trazer aqui na zona de fronteira, vai entregar lá, ó, traficante de drogas Paraguai, aqui, ó, meu R$1 milhão, me dá a droga. Porque isso é arriscado, ele tem que ter confiança em alguém para fazer esse tipo de serviço, é demorado, é moroso, e nem ele vem aqui, ele contrata telefone, inúmeras coisas aí, para fazer esse contato. Só um destaque aqui, várias apreensões, o pessoal do PRF está aí, dinheiro. Essa carga aqui, ó, destaquei essa notícia aqui, ó. 10 milhões de espécies escondidas em carga que estava numa mudança com frutas destinadas a Foz do Iguaçu. Então, trazer dinheiro em espécie nessa modalidade de cash correr é muito arriscado para essa galera que atua à margem da lei. Ele calcula esse risco. Então, ele vai procurar uma pessoa que vai fazer esse mesmo serviço para que ele seja menos atingido ou não seja violado por esse tipo de apreensão aqui, leva esse prejuízo. Então, ele vai procurar o sistema que foge à margem legal. E como, então, a instituição financeira, a organização criminosa vai acolher esses reais desse cara que oferiu ilicitamente reais e quer disponibilidade financeira lá no Paraguai para pagar os seus fornecedores. Ele vai acolher os reais na conta bancária que o comerciante brasileiro que adquiriu moeda estrangeira ou o produtor rural no Paraguai que oferiu moeda estrangeira quer receber os reais. Ele vai mandar os reais para a conta do parente do cara que quer receber esses reais. Ele vai pagar o fornecedor dessa galera que precisa pagar um exportador aqui no Brasil, uma empresa de transporte. Então, o contumaz violador aqui da norma penal vai adquirir a moeda estrangeira quando ele honrar os compromissos em reais que foram assumidos pela organização criminosa. Então, ele vai fazer essas operações aqui, em nome dessas pessoas aqui, atendendo os interesses delas, e vai, consequentemente com isso, quando ele faz um depósito em solo nacional de R$100 mil, ele adquiriu aquela disponibilidade financeira de dólar que a organização criminosa tinha no exterior. Quando, então, essas pessoas que entregaram moeda estrangeira aqui e aqui têm seus interesses atendidos por esse criminoso aqui, que fez os depósitos aqui, atendendo essas necessidades dessa galera aqui, e um parênteses aqui, quando não era possível fazer esse casamento, quando eu não tinha alguém para pagar diretamente aqui, vamos supor, o produtor rural aqui não tinha indicado um parente ou uma pessoa aqui para receber esse dinheiro, ou uma dívida, ou um débito, ele pagava, então, na conta do grupo que agenciava o turismo, que eram as empresas de turismo. Então, eles não podiam perder a operação, não tinha ninguém para fazer esse fechamento dessa operação, eles recebiam esses reais dessas empresas de turismo. Quando essa operação era concretizada, essa pessoa teve seu interesse satisfeito, esse também teve seu interesse satisfeito, esse teve seu interesse satisfeito, e, ao fazer isso, ele adquiriu a disponibilidade de moeda estrangeira lá no Paraguai, e, assim, ele pode pagar seu fornecedor. Percebam que eu só consegui oferir disponibilidade financeira lá no exterior quando eu fiz uma operação em território nacional. Pagando o fornecedor desse dinheiro que está circulando aqui, eu
tem as minhas mercadorias que vêm via freteiro para o território nacional. Então, o freteiro, só abrir um parênteses rápido aqui, que não é objeto da nossa... O freteiro é um grande organizador de internalização das mercadorias. O freteiro, geralmente, ele não é preso. Quem é preso é o motorista do carro, é o cara do barco, é o motorista de caminhão. Não é o freteiro. Esse cara está sendo preso é um funcionário de um grande freteiro, que é um agenciador de toda essa galera aí. Então, pago o fornecedor no exterior, a mercadoria vem para o território nacional. E percebam que o banco de compensações, ele funciona independentemente da saída física de valores do território nacional. Por quê? A não ser esse caso esporádico aqui, que ele oferiu moeda estrangeira e trouxe para cá, e depois vem para cá, a grande maioria desses valores já estão em solo paraguaio e permanecem aqui ao fazer esse caminho. E, por outro lado, os reais que precisam ser arcados para satisfazer o interesse dessas pessoas aqui já estão em território nacional, Brasil. Então, eu faço esse casamento de interesses, de compensações dos dois lados, sem que haja necessidade de saída física dos valores de um país para o outro. Então, depois a gente vai falar das tipologias que a gente identificou nesse caso concreto, mas esse é um banco de compensações que atende os interesses de todos, sem necessidade de saída física dos valores do território nacional. A gente desenvolve um sistema de investigação que vem, inclusive, do patenteado, alguma coisa assim, dos exércitos dos Estados Unidos, chama F3EAD, que é achar, find, uma hipótese criminal, fixar ela, a gente definiu ela, a gente vai finalizar no sentido de cumprir um mandado de busca e apreensão, alguma coisa assim, a gente vai explorar esse material, a gente vai analisar ele e a gente vai disseminar o conhecimento. A gente só chegou a isso por nosso conhecimento adquirido anteriormente, e por causa dessa modalidade F3AD, a gente cumpriu um mandado em outro lugar e achou esse sisteminha aí, o Freeway, caminho livre, que era onde essa organização criminosa contabilizava essas operações. Eles precisavam de ter um sistema de controle, porque era muita grana envolvida, eles não sabiam que o fulano de tal entregou 100, que vai receber o equivalente aqui, que seja 20 mil dólares, vai receber 100 mil reais aqui no Brasil, que tem todo um casamento de operações e tal. E nesse sistema Freeway, a gente conseguiu, com a perspicácia do pessoal aqui, ele estava criptografado, a gente descriptografou e teve acesso às transações. Percebam que, durante o período investigado, se não me engano, foram 3 anos, 466 mil registros de registros contábeis de compra e venda de moeda estrangeira, 3 bilhões de dólares movimentados. Ao passo que, no Brasil, aquela empresa de turismo lá, que tinha autorização para operar câmbio, em tese, fazia as operações oficiais, 3 mil registros contábeis, 2,5 milhões de dólares movimentados. Não dá nem 1% do que aquilo que eles movimentavam. Nem 1%. Então, você imagina, com o spread de compra e venda, de diferença, grana que essa galera aí não oferiu no final dessa empreitada criminosa aí, que está agora, a gente passou a bola para frente, o Ministério Público ofereceu ação penal e está para o juiz federal decidir se houve ou não esses tipos penais que a gente comentou. Então, acho que essa aqui fica mais fácil para a gente entender. Tipologias, lavagem de dinheiro, obviamente, porque quando eu tenho um recurso de origem ilícita aqui e eu dissimulo ele, eu oculto ele através dessas operações que foram praticadas. Então, eu tenho uma evasão de divisas mediante dólar cabo, porque eu adquiri o traficante aqui, eu adquiri a disponibilidade financeira do exterior por meio de uma operação de câmbio que não foi realizada mediante autorização. Então, independentemente da saída física dos valores, eu adquiri essa disponibilidade financeira no exterior, evasão de divisa.
Tem uma organização criminosa que estruturada, coordenada, com divisão de tarefas, você faz isso, você faz isso, você faz isso. E temos também um outro tipo penal lá da Lei 7492, que é a questão de operar uma instituição financeira de forma temerária, no sentido de que as legislações cambiais dispostas pelo Banco Central do Brasil não foram observadas com essa prática aqui dessas operações. Então, esse foi o panorama que a gente se encontrou. Foram alguns, se não me engano, somar tudo, foram aí investigação uns 2 anos, muito material produzido, muito conhecimento disseminado, um banco de dados formidável, que infelizmente a gente não acaba tendo pernas para trabalhar, mas a gente conseguiu identificar pelo menos 3 bilhões de dólares em operações. E essa é uma realidade, infelizmente, que a gente se depara aqui na nossa maravilhosa Foz do Iguaçu. Mas, aos poucos, a gente vai tentando aí dificultar o caminho de todo mundo, que aqueles que atuam à margem do sistema legal possam receber as respectivas sanções penais. Obrigado pela disponibilidade, estou à disposição aqui para quaisquer tipos de questionamento, dúvida que eventualmente venha surgir, e agradeço novamente a oportunidade e o convite para contribuir com o conhecimento dos senhores. Beleza? Isso aí. Obrigado, doutor Adriano. Muito ilustrativo, realmente. Isso é um problema que assola, e eu acho que todas as bandas criminais usam canais de lavagem, né? Você tem que esconder o dinheiro, né? E esconder não, fazer fluir o dinheiro. Mas parabéns aí pela vossa apresentação. Bom, dando sequência ao debate, convido agora e passo a palavra para a doutora Liliana Cornatti, diretora da área internacional do IDESF. Boa tarde a todos, todas. Boa tarde a todos, todas, a todos os presentes e a quienes assistem via streaming. Antes de começar a minha breve apresentação, eu gostaria de agradecer às autoridades das instituições que fazem possível esse evento, que considero de uma importância ímpar, para abordar desde distintas perspectivas de análise de operações e de distintas instituições problemas comuns, problemas que todos nossos países e os países do mundo compartilham. E antes de começar, também quero agradecer a meu chefe, o Dr. Luciano Stremel Barros, com quem tenho a honra de trabalhar há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, no IDESF. Eu sou ex-oficial de inteligência da República Argentina. Eu tenho trabalhado muitos anos no Brasil como oficial de enlace, acreditada ante a BIM. Tenho tido a grande honra de trabalhar muito perto do sistema brasileiro de inteligência, de acompanhar o crescimento, a fundação e o crescimento e o desenvolvimento do sistema brasileiro de inteligência, e posso dar ciência e posso confirmar para todos vocês brasileiros, com muito orgulho, que vocês conseguiram montar um sistema de articulação interinstitucional que não se replica em nenhum país da América Latina. Isso eu quero fazer notar, porque possivelmente vocês, como brasileiros, não dimensionam a importância que a cooperação interagencial tem para o combate à criminalidade organizada. Isso muito além das mudanças políticas, das mudanças ideológicas dos governos e das mudanças de políticas públicas. Isso também porque o Brasil tem políticas de Estado nas áreas críticas para o combate ao crime organizado, que são as áreas de defesa, segurança e inteligência.
e emergências, logicamente. Eu já fui apresentada, já me apresentei, então, antes de começar a minha fala, eu gostaria de solicitar a exibição de um pequeno vídeo que pode até ser para todos vocês que são expertos nas distintas áreas, todos nós trabalhamos em combate ao crime organizado, pode até parecer óbvio, mas de alguma forma vai confirmar algo que foi antecipado do delegado com relação às finanças da criminalidade organizada transnacional, que é importante ter em conta como qual é a principal capacidade e a principal fortaleza do crime, que é o lucro. ¿Tá? ¿Cómo funciona el mercado mundial de la cocaína? Pablo Escobar fue uno de los traficantes de droga más famosos del mundo. Hasta su muerte, en 1993, dirigió el cártel de Medellín en Colombia, que suministraba cocaína sobre todo a Estados Unidos. Pero eso es historia. Hoy, una compleja red de empresas criminales abastece a unos 19 millones de consumidores en todo el mundo. Cada año se producen más de 1.700 toneladas de cocaína por un valor de unos 80.000 millones de euros. Su comercio apenas se diferencia del negocio con productos legales. Se necesitan plantas de producción, una red de transporte, así como un sistema de distribución que haga llegar la droga al consumidor. En Colombia, Bolivia y el Perú se encuentran las plantaciones de coca, la materia prima de la cocaína. Las hojas se maceran en queroseno y luego se filtran. Así se obtiene la pasta de coca. Tras añadirle unos 40 productos químicos, se convierte en cocaína de máxima pureza. Valor estimado en los países de producción: 2.500 euros por kilo o 2,5 euros por gramo. Desde países de tránsito como Brasil o México o África Occidental y Austral, el producto llega de contrabando a América del Norte y Europa. Para ello se usan mini submarinos, aviones, contenedores en buques de carga o personas. Las llamadas mulas, que pasan cantidades menores a través de la frontera. El precio por kilo aumenta debido al esfuerzo logístico y al elevado riesgo. A ello se suman las pérdidas por las cantidades confiscadas, los sobornos a políticos y autoridades y los pagos a asesinos a sueldo. Cuando llega al mercado, el precio de la cocaína puede alcanzar los 60.000 euros por kilo. Pero aún falta para llegar hasta el consumidor final. En Europa, una red de mayoristas vende la cocaína a subcontratistas y de allí pasa por fin a los traficantes callejeros. Para maximizar los beneficios, la cocaína se corta en cada etapa de la venta. Por ejemplo, con polvo de hornear, analgésicos o desparasitadores para animales. Según el grado de pureza, el kilo ahora cuesta hasta 150.000 euros. La lucha contra el tráfico de cocaína es prácticamente inútil, porque mientras exista la demanda, continuará el suministro. Ok, bom, para quem me conhece um pouco sabe que eu não é que não goste, mas eu descreio muito das estatísticas em quanto à representatividade que elas têm acerca da amplitude, da dimensão dos ilícitos, mas considero que são válidas. E só fiquem aí com dois cifras, não? 2.500 euros quilo de cocaína numa ponta e até 150.000 euros na outra ponta. A partir disso, não precisamos estatísticas para entender que quando falamos em crime organizado transnacional, estamos falando de um fenômeno de grupos criminosos. Estamos falando, e nisso acredito que devemos impulsar desde todos os âmbitos uma mudança de concepção. Estamos falando de um sistema policriminal que trabalha em formato de empresas quase corporativas,
que tem filiais, né, tem suas franquias, né, perdão, suas franquias em todo o mundo. De fato, o Cártel de Medellín tem presença em 70 países do mundo. Né? O PCC começou a expandir a partir de 2006 hacia Paraguai. Hoje tem franquias em grandes países, em vários países do mundo, a começar pela Argentina também. Tem seu espelho no primeiro comando de fronteiras, mas tem também suas representações na Itália, na Espanha e nos países do norte da Europa, e que trabalham, então, como empresas quase corporativas, onde o principal valor, e quase o único, como falei, é o lucro, disputando progressivamente cotas de mercado com a economia legal, disputando todo tipo de atividade econômica com a economia legal e disputando mão de obra. Tá? Então, do ponto de vista corporativo, uma empresa, dentro de sua matriz de risco, tem, inclusive, margem de perda. Esse é o margem de perda que o crime organizado estima que tem com todas as apreensões policiais, que são muitas, muito valiosas, e são realmente, especialmente as que se estão fazendo na Tríplice Fronteira, entre Brasil e Paraguai, são muito significativas e, chapéu, são realmente para destacar, porque o esforço é titânico. Não é titânico tanto a repressão quanto a prevenção, a inteligência criminal que se faz antes de que o delito ocorra, para chegar a prender uma carreta carregada, container contaminado, né, de carga viva ou de carga perecedera, né, contaminado com drogas, tem que passar por muitas etapas, não? E todos sabemos quão difícil é a antecipação do ponto de vista da inteligência. Por isso, nesse entendimento, eu enfatizo a necessidade de trabalhar assertivamente e investir muito mais, não tanto na ponta onde mais se investe, que é a repressão, quanto na ponta anterior, que é a prevenção. Né? Nessa mentalidade corporativa, o crime organizado transnacional tem uma porcentagem que está disposta a perder. Mas qual... isto nos introduz... desculpa, queria passar... Perdão. Tem que ligar um pouquinho aqui, peraí. Okay. Entendendo o crime organizado, do ponto de vista corporativo e já não eminentemente criminal, eu me formulo duas perguntas que convido os senhores e senhoras a refletir sobre isso e que o debate talvez possa ser mais produtivo, repensando as possíveis respostas. E a primeira pergunta é: qual é a real dimensão do crime organizado transnacional, da lavagem de dinheiro, e do financiamento ao terrorismo e o financiamento ao terrorismo e das armas de destruição massiva? Nós temos uma real dimensão da capilaridade das organizações criminosas quando falamos do ganho acima de todos os ilícitos nesse contínuo que vai do informal ao criminal, que não tem solução de continuidade, uma coisa que não tem fronteiras no meio, tá? E onde a informalidade constitui a base do desenvolvimento de certos ilícitos. Temos real dimensão da capilaridade dos crimes que se cometem a nível internacional, da fortaleza das organizações criminais. E quando eu intento mentalmente conduzir uma resposta possível, eu sempre penso que, tem um crime, que é um crime antecedente, sem o qual não estaríamos falando de tudo isso, que é a corrupção sistêmica e estrutural. Temos trabalhado no IDESF, numa consultoria, num projeto sumamente interessante com a Eurofront, durante quase 2 anos, com a doutora Laura Urrejola também, e com todo
toda a equipe técnica do IDESF. Esse projeto consistiu no monitoreio dos indicadores criminais em 8 fronteiras da América Latina, durante o período de pandemia Covid-19. Ele começou no mês de março de 2020 e foi até final do ano passado. Durante a pandemia, vocês lembram que por primeira vez na história da humanidade contemporânea, todos os países do mundo fecharam as fronteiras, né? Isso não aconteceu nunca. Durante os primeiros meses, nós conseguimos monitorar uma baixa na incidência estadística dos ilícitos, sim? Mas, passados 3 ou 4 meses, todos os ilícitos, para nossa surpresa, começaram a observar uma tendência crescente, enquanto pessoas ficavam abandonadas, como monitoramos, nas pontes, porque não podiam passar, voltar a seus países, porque estava fechado, né? Pessoas morreram porque não podiam assistir-se, porque estava fechado, tinha mobilidade restrita para todo mundo, menos para o crime organizado transnacional. E o que foi constatado nesse momento? Que os passos internacionais habilitados que nós temos nas nossas fronteiras foram completamente substituídos por infinidade de passos não habilitados que existem durante todo o ano, com ou sem fechamento de fronteiras. Os ilícitos começaram a reproduzir-se e a intensificar-se. E eu sempre gosto de dizer que o contrabando é para o crime o que o álcool é para o consumo de outras drogas mais pesadas, né? Esse é um incentivador. Acima das rotas de contrabando, que formam parte da cultura das regiões de fronteiras, que são verdadeiras áreas de conurbação, onde não existe limite, onde não existe fronteira, onde não existe diferenciação, onde as populações compartilham todas essas informalidades. O contrabando foi progressivamente cooptado pelo crime organizado, pelos grupos que fazem, protagonizam e cooptam os crimes complexos, né? Os crimes de tráfico internacional de estupefacientes, tráfico de precursores, tráfico de drogas, de todo tipo de drogas de desenho, tráfico de armas, munições, explosivos e peças e partes para montagem de armas, inclusive armas de desenho, aquelas que não são nem sequer armas reais. Então, voltando a esse esquema, tudo isso só foi possível porque a corrupção continuou sendo a causa motora. E se isso não é certo assim, podem lembrar a estatística de funcionários vinculados à área sanitária, que acima de uma pandemia que matava pessoas, lucraram com investimentos indevidos, com sobrefaturamento de material sanitário e outro tipo de informalidades, contravenções, ilícitos. Vários ministros de saúde, inclusive o argentino, foram demitidos. Mas também isso aconteceu em outros países do mundo, sem ser a América Latina. Essa corrupção institucional está dando lugar, no meio do deterioro do Estado de Direito de várias democracias na América Latina, a 2 fenômenos correlacionados, que são a pobreza multidimensional e o outro é a economia informal. E esses 2 fenômenos estão articulados, porque um se recicla no outro. Quanto mais a informalidade econômica, maior a disponibilidade de um capital social que ganha, tanto faz se trabalha na informalidade, como manteiro, vendendo bugigangas na Rua Florida, em Buenos Aires,
ou se esse cara é cooptado por um criminoso para ir na fronteira e falar, só me avisa, né, quando a blitz da PRF ou a blitz da gendarmeria, né, está fazendo controle, ou então manda avisar que está passando uma carreta, que enquanto a blitz se faz, passam 20 pelo lado, não? Então, essa corrupção, essa informalidade e essa criminalidade geram um capital social que é absolutamente disponível para o crime organizado. A isso devemos somar ou agregar que durante os 2 anos de pandemia, grande quantidade de jovens menores e adolescentes ficaram fora do sistema educativo. E essa sim é uma massa crítica, muito mais crítica que aquele cara de 40 anos que perdeu o emprego. Porque essa geração que está fora do sistema educativo é uma massa de manobra para o que você quiser. Tá? Então, basicamente, esse esquema é um círculo vicioso que nós precisamos trabalhar para convertir em um círculo virtuoso. Daí que quando trabalhamos com Luciano e com Laura e com o pessoal de Eurofront, nós trabalhamos muito acima do conceito de segurança multidimensional, porque acreditamos que segurança não é um conceito típico, tradicional, vinculado ao conceito histórico de security, né? Sino que estamos falando hoje de uma coisa que tem a ver com os ativos críticos dos nossos países, que são os que estão comprometidos a partir do crime organizado internacional. Qual que é o principal ativo crítico? A energia, que foi falado hoje. Sem energia não tem nada. Tá? Segundo ativo crítico, a conectividade. Sem conectividade, nada funciona. Sem conectividade, a lavagem de dinheiro poderia ser, porque não precisa passar por bancos. Um dos fenômenos que mais verificamos durante o período de fechamento de fronteiras foi justamente a passagem de dinheiro vivo, de forma absurda. Então, lavagem de dinheiro é algo que é inerente à economia e às finanças internacionais. De fato, o primeiro lavador de dinheiro do mundo é o Citibank. Tá? E temos vários dos países do grupo dos 20 liderando as jurisdições mais tecnicamente comprometidas com as 40 recomendações do GAFI, mas que na prática, né? E hoje, em matéria de lavagem de dinheiro, temos um potencializador da capilaridade das capacidades do crime organizado, que é a dimensão cibernética. Tá? E isso também tem que ver com a oferta de energia, porque quem está minando criptoativos em Paraguai é o crime organizado transnacional. E o lucro, posso garantizar, o lucro da criptomineria é muito, muito expressivo. Então, a pergunta acima disso é quão preparados nós estamos para enfrentar o que nós não conhecemos enquanto a magnitude. E nós estamos preparados, nós temos infinidade de mecanismos, né, normativos, para começar o sistema de Nações Unidas, a Convenção contra o Crime Organizado, a Convenção contra o Tráfico de Estupefacientes, a Convenção contra a corrupção, logicamente. Temos as agências especializadas das Nações Unidas, que trabalham muito assertivamente com todos os países do mundo, produzem relatórios infinitamente atualizados, estatisticamente assertivos sobre toda a evolução anual do crime organizado, né? E todos esses mecanismos e outros regionais que têm a ver com o sistema da Organização de Estados Americanos,
o grupo de expertos em lavagem de dinheiro, o GELAVEX, né? Faço questão de destacar o excelente rol que está desempenhando o argentino Gastón Schulmeister ao frente do Departamento de Combate ao Crime Organizado Transnacional dentro do grupo de expertos da OEA. E logo temos o sistema GAFI, né? Do Grupo de Ação Financeira Internacional e suas 40 recomendações que se atualizam todo ano, as revisões que o GAFI faz em cada um dos nossos países, desde Estados Unidos até Haiti. E, finalmente, temos duas iniciativas que eu quero destacar, que são bem mais presentes, que por um lado, um acordo que tem sido recentemente firmado entre os ministérios públicos dos países do Mercosul e a União Europeia, ou a Agência de Justiça da União Europeia, Eurojust, coordinado por el Pacto, que es el programa europeo de combate ao tráfico, de combate ao crime organizado, um programa que é de um acordo de cooperação que tem o propósito de trabalhar durante 7 anos, né, para gerar ações mais assertivas entre nossos países para definir e consensuar estándares de atuação, né, conjuntos, né, em matéria penal. Mas aí nós temos outros dois complicadores, como Estados, não? Como atores contra a criminalidade organizada. Nós somos Estados, nós temos valores, não é o lucro que manda nas nossas ações. Então, temos, por um lado, dentro do Estado de Direito, o devido processo penal, e aí entramos no plano complexo dos tempos da justiça, da justiça e dos processos, né? Então, aí também entramos nas pressões que são exercidas tanto pela corrupção sistêmica e estrutural, política, né, sobre a justiça, e também entramos com as pressões que a justiça está tendo para bloquear as investigações. E, se não, me remito ao recente assassinato do fiscal Marcelo Pecci. Também posso mencionar outros casos, mas os juízes estão pensando 2 vezes se vão continuar investigando ou não. E, de fato, nós temos no Poder Executivo argentino vice-presidente com 10 causas de corrupção. Então, tudo isso me remite a ratificar como a corrupção é capaz de bloquear. Finalmente, para dar fechamento a esta breve contribuição que eu quis fazer, eu acredito que vocês podem ler aí, promover uma cultura de perseguição de ativos, que é o único mecanismo fático que nós poderíamos implementar para bloquear, né, e combater essa capacidade do crime, que é o lucro, é incompatível com os níveis de corrupção que nós temos. Eu proponho, sempre que tenho a oportunidade, que sejam trabalhadas as medidas que têm a ver com bloqueio dos bens oriundos do crime, mas que essas medidas possam ser implementadas com acordos interagenciais, interministeriais e políticos que dêem lugar ao bloqueio, à inibição e à transferência automática dos bens, sem que isso passe pelos processos, né, judiciais, sem que isso passe por um processo penal, que é exatamente o que o GAFI, o que a ONU, a UNODC, a OEA e todos os mecanismos contra a lavagem de dinheiro e contra o financiamento ao terrorismo estão recomendando há muitos anos. Temos leis, modelos de extinção de domínio que
que já estão fazendo seu 10º aniversário, mas ninguém aplicou. Só a Argentina votou uma lei em 2019, sim, que só foi aplicada uma vez contra o clã Loza. Mas sabem que chegou primeiro o processo penal antes que a extinção de domínio. E essa lei é letra morta, porque existe, mas não se aplica. Muito obrigada e fico à disposição para eventuais perguntas. Graças, professora Liliana. Gosto muito quando você traz entre o quanto temos que evoluir, o quanto evoluímos até agora, em termos de legislação, em termos de criação de agências, em termos de aparelhamento, mas o quanto temos que evoluir. E gosto muito também quando esse ingrediente traz o desenvolvimento econômico e social. Isso se faz extremamente importante, porque se não tivermos a base, sempre a dificuldade é muito maior. Obrigado, mais uma vez, para debater com esse time de elite, com essa temática complexa, de delitos complexos. Professor Tássio Frank, a palavra é vossa. Seja muito bem-vindo. Bem, primeiro, Liliana, obrigado pela fala. Muito elucidativa, enfim, a fala dos senhores. E quando a gente fala de lavagem de dinheiro, né, a gente fala de uma atividade essencial, que é a base, né, para qualquer outra atividade criminosa. Todas as atividades ilícitas que a gente tem, ela precisa achar uma maneira aí de tornar lícito, de tornar legal, de transformar em bens legais, para que exatamente possam tirar proveito disso, né? O ilícito, o caminho dele é tentar se tornar algo lícito para poder ser utilizado, né? E a gente tem uma grande dificuldade com isso, eu vejo, acho que a grande dificuldade que a gente tem, até usando um conceito para ilustrar, na geografia a gente trabalha com um conceito de fronteira, às vezes um pouquinho diferente, né? Na geografia, na história, a ideia de limites e fronteiras, a ideia de border e frontier. Uma coisa é a ideia de limite político-administrativo. O nosso limite político-administrativo para ali, né? Para ali na ponta da amizade, na ponte da amizade, no meio dela, limite de um lado, limite de cá. A outra coisa é a questão de fronteira enquanto fronteira de desenvolvimento. Quando a gente estuda a Amazônia, a gente fala muito de fronteira de desenvolvimento. Ela não é política administrativa, ela é uma dinâmica, né? E essa dinâmica de fronteira, essa dinâmica do ilícito, ela não respeita os limites, exatamente como essas corporações. Cada vez mais, a Liliana trouxe a questão do Escobar para mostrar, mas cada vez mais nós estamos lidando com grupos multinacionais, né? Nós temos grupos multinacionais e a nossa limitação são as nossas agências nacionais. Então, hoje a gente aprendeu muito a cooperar, a gente, como você colocou, Liana, a gente opera interagências, a gente coopera, a gente está aqui trabalhando, mas aí a questão é como que a gente coopera, né? Como fazer isso com o outro lado, como conseguir atravessar o outro lado. Nós estamos sentados hoje num lugar que tem cases de sucesso nisso, né? Mas isso não é sucesso para todas as fronteiras nacionais. Até porque aí começa-se a ter algumas dificuldades, e aí são algum contexto para a gente encaminhar para a pergunta. Primeiro, existe uma série de desafios na hora de você combater essas dinâmicas econômicas de fronteira que perpassam os nossos limites de um lado para o outro, para lavar esse dinheiro, exatamente porque você tem que lidar com legislações diferentes. Algumas legislações provavelmente muito mais permissivas ao processo de lavagem de dinheiro, né? Como, por exemplo, a legislação da legalização do ouro, né? Que é extremamente permissiva em alguns países e você consegue legalizar ele muito fácil. E hoje, com relação à indústria da cocaína, tem se utilizado muito ouro para fazer a lavagem do dinheiro da cocaína, né? The gold is the new cocaine. Então, esse é um ponto. O outro ponto também esbarra nisso, você colocou da corrupção, né? É a da vontade política do outro ator.
Os dois atores têm que ter muito interesse em que aquilo ali coopere. E aí, então, por isso eu coloco duas perguntas e aí para os dois. A primeira é nesse sentido. Quais vocês veem os principais desafios de tentar integrar ou cooperar de maneira mais só do que binacional, porque se a gente pegar alguns desses grupos, eles já são trinacionais ou mais, as ligações que eles têm. Se a gente for pensar no PCC, a gente vai ter eles operando na fronteira do Amazonas, em Roraima, e operando aqui. Então, nós estamos falando hoje já de um grupo que opera em várias fronteiras diferentes, em vários países diferentes, tem conexões diferentes. Então, como lidar com isso? Né? A gente pode passar a pensar, é uma Interpol, é alguém que pode ajudar a assessorar por cima, mas será que não tem uma solução sul-americana? Como lidar com isso? E a outra pergunta, qual é o papel da sociedade civil organizada no combate à corrupção? E aí, por quê? Você mesmo colocou, Liana. São indivíduos que têm as necessidades, seja aqui, como o Liana colocou, se tem aquela necessidade, você tem uma parte dos indivíduos que estão nesse processo de lavagem de dinheiro que você mostrou que são lícitos, você vem de atividades lícitas, ou que estão em uma condição de vulnerabilidade e, por isso, entram para esse tipo de atividade. Em defesa, hoje, a gente fala muito que é preciso criar uma consciência de defesa para explicar para o cidadão por que defesa é importante, por que defesa é um insurance que você tem que pagar exatamente para você não usufruir. E, em corrupção, como que a gente explica para a sociedade, qual é o papel da sociedade, para não ficar só as agências trabalhando e tentando achar o meio caminho, como que a gente envolve a sociedade para participar disso, qual é o papel dela no combate à corrupção? Tem algum paraguaio aqui? Bom, então a gente pode... Então a gente não pode falar mal do Paraguai, então. Você falou uma palavra, em relação à primeira pergunta, a palavra é essencial. Qual é a vontade do outro país em querer extinguir essa prática, né? Infelizmente, a gente percebe que, nesse caso concreto mesmo, que a gente tratou aqui, a gente trouxe aqui, a gente fez um pedido via DRCI de bloqueio de ativos em 2018 e até ontem não tinha saído nada do Paraguai. Em que pese a gente tenha identificado os bens, apontado onde estavam e essa necessidade de estrangulamento, né, financeiro, de tirar, descapitalizar o pessoal, porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem que ter a sinceridade de que prisão é para poucos, né? Então, se a gente não partir para esse lado de descapitalização, a gente não vai chegar a nenhum sucesso. Mas a gente não vê isso na prática. Talvez não seja de interesse. A Argentina não tive nenhuma possibilidade de contatar ou de solicitar alguma demanda. Eu acredito que a Argentina seja um país mais sério do que o outro. E, pelo menos do lado de lá, a gente não vê não, vamos conversar, não sei o que lá, efetivamente colocar na prática e fazer alguma coisa, a gente não se assemelha. Um exemplo que a gente pode trazer, que foi, não sei se vocês viram um vídeo da Operação Turf, que foi desenvolvido no Rio de Janeiro, tráfico de drogas, foi até comandado pelo delegado Eliel, que é lotado aqui em Foz do Iguaçu, que apurou a questão de lavagem de capitais de traficante de drogas, e aqui no Cautra Iguaçu, quando a Polícia Nacional do Paraguai ingressou para fazer o cumprimento da medida, o cara saiu pelo outro lado. Se isso foi, de alguma forma, consentido, a gente não sabe, mas a gente está vendo o vídeo lá, o que aconteceu na prática. Então, a gente, infelizmente, a sensação, e eu falo aqui como particular, tá? Não é a posição, é a minha opinião, que a gente não vê essa vontade
infelizmente, de combater. Talvez seja porque eles não querem, porque é viável continuar que essas pessoas produzam bens lá, que circule valor para eles lá, e que, querendo ou não, a gente sabe que isso está até envolvido com a mais alta escala hierárquica lá dos poderes constituídos, né? E em relação a... Então, respondendo objetivamente, eu acho que eles não querem. E em relação à segunda pergunta, qual que é a questão do papel institucional dos institutos, por exemplo, o IDESP, eu acho que é a conscientização. A gente tem que partir para uma conscientização e disseminação de informação, porque eu acho que talvez que a gente verifica na prática, ouvindo as pessoas, e para chegar nesse gráficozinho que a gente fez aqui, a gente teve que ouvir centenas de pessoas. E a gente percebe que talvez seja a falta de informação e um enraizamento cultural de uma dinâmica que vem desde a fundação do Paraguai, aqui de Cidade do Leste, como zona comercial, que funciona desse jeito. E, às vezes, essa questão já vem tanto tempo assim, o meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu também faço assim, por causa da falta de consciência de que não sabe que isso pode estar gerando uma partezinha da engrenagem, mas se a gente tirar essa parte da engrenagem, todo o sistema cai. Então, acho que aos institutos, a questão da conscientização da população como um todo, acho que é um papel essencial, e na proposta de melhorias também legislativas que, por exemplo, que a gente pode ver na prática aqui, é um sistema. Se fosse criado um sistema oficial de transações que envolvem regiões de fronteira ou tríplice fronteira, que as pessoas que estão circulando nesse ambiente tem um modo facilitado de pagamento, que tem um acesso desburocrático, célere, não oneroso, de que ele não vai compensar procurar uma organização criminosa para fazer essa operação, se ele pode daí procurar uma instituição financeira oficial para fazer esse tipo de movimentação. Eu acho que a conscientização e as propostas legislativas que envolvem a questão peculiar da fronteira, acho que é um papel essencial em relação ao papel que pode, a atividade que pode ser desenvolvida pelos institutos civis relacionados à nossa localidade. Então, eu considero que eu sou muito escéptica em relação à possibilidade. Alguém mencionou hoje pela manhã a diferença entre cooperação e integração. Integração é uma utopia, não? Para que serve uma utopia? Para continuar caminhando, né, hacia ela. Então, nós estamos numa fase de cooperação onde precisamos trabalhar sobre os dissensos existentes. Acredito que reduzir os egos institucionais, que sempre jogam contra a cooperação, e as desconfianças interestaduais. Só que aí nós temos um problema adicional, e também é um desafio, e é a permanente interferência de ideologias que inspiram nossos governos nos processos de cooperação. Não vou falar de integração, porque para a integração nós temos só ver a evolução econômica do Mercosul, dos processos, né? Era para já ter chegado a uma integração muito maior e não conseguimos. Muito menos quando se trata de coisas muito mais sensíveis, como é a corrupção. E quando tratamos de corrupção, também me gostaria de destacar que não é apontar o dedo para que país é o corrupto, de onde que sai o contrabando. O contrabando vem da origem da humanidade, a corrupção também.
né? Não nos enganemos, não é Paraguai, não é Argentina com suas inestabilidades, né? Não é o Brasil com um governo ou outro. Do Brasil, eu quero lembrar para os senhores, saiu o principal programa contra a corrupção, que foi aquele da Petrobras. Foi sobre 10 países. E todo esse processo, não estou entrando em julgamento de como ele resultou, simplesmente de Brasil saiu esse processo de combate efetivo e eficiente à corrupção. Eu pergunto para todos vocês, quantas vezes vocês veem a população se mobilizando para pedir melhor educação nos nossos países? O emprego. Quantas vezes a população se mobiliza pedindo luta contra a corrupção? Para prender políticos corruptos, para votar lei de ficha limpa, né, e manter esse processo, evitar que políticos corruptos assumam. Não é uma campanha política que estou fazendo aqui, é a realidade. Não sou a partidária e não tenho nada a ver com política. Mas esses são desafios estruturais que nós precisamos atender para poder, de cada um de nós, desde a instituição, desde o âmbito onde se desempenha, tentar contribuir, mesmo que seja no discurso, a um contrarrelato acerca de que as coisas podem ser facilmente resolvidas. Não podem. A realidade é que nós podemos continuar fazendo PowerPoints interativos, podemos nos reunir miles de vezes por ano, assistir centos e centos de webinars ou congressos, enquanto o tráfico, enquanto nós fazemos isso aqui, enquanto os parlamentos demoram 10 anos para votar uma lei de extinção de domínio, tá? O tráfico continua trabalhando como empresa transnacional. Tá? Essa é a cruda realidade. Desculpem, mas eu não posso vir aqui, seria um desrespeito para mim mesma, depois de 35 anos de trabalhar em inteligência e hoje ter a honra de trabalhar com esse experto, especialista, em um conceito diferente. Tá? E para responder a sua segunda pergunta, acredito que temos duas vias. Temos um acordo de cooperação policial, né, que está assinado e que pode ser implementado, mesmo que a cooperação e o passo do policial de uma fronteira a outra seja uma questão difícil, né? Bem complexa, mas temos um convênio de cooperação policial e temos um convênio muito importante de equipes conjuntos de investigação nos ministérios públicos, que funciona, que está sendo implementado e que precisamos aprimorar. E, por outro lado, precisamos, sim, investir muito mais robustamente em informação e educação, naquele conceito de corresponsabilidade social para a segurança, de segurança comunitária, involucrando, e nesse conceito eu destaco a importância do rol policial, das forças policiais, em termos de aproximação à população. Tá? Eu me lembro do policial amigo quando eu era criança, dentro das comunidades, e hoje as comunidades, especialmente as comunidades excluídas, muitas veem o policial, enxergam o policial como uma ameaça. E aí, isso que é favorecido por uma justiça flexível com relação à delinquência, e nisso a Argentina é um caso bem típico, onde a polícia está praticamente de mãos atadas na repressão, isso é um tema que nós precisamos trabalhar. Então, o trabalho conjunto para campanhas de informação e campanhas de educação em um conceito de segurança comunitária envolvendo a população como corresponsável, eu acho que é um desafio também a ser alcançado, superado. Perguntas, temos perguntas do auditório, temos 1, 2, 3 perguntas.
Bom, se vocês não souberem responder, eu também aceito isso como resposta. Assim, eu queria que vocês me dissessem se há um mapeamento de como é que está acontecendo hoje esse fluxo de capitais, né, das atividades ilícitas, né, principalmente no caso brasileiro, pelas duas maiores facções criminosas. Se, de fato, aumentou um fluxo de notas mesmo, dinheiro vivo, se isso está sendo investido em ouro, se isso está investido em novas empresas, tipo lavanderia, drogaria, né, porque farmácia no Rio de Janeiro é algo que ou as pessoas estão muito doentes ou é uma coisa muito lucrativa, porque é impressionante. E também através das moedas virtuais, né, que muito se fala, né, o Rio de Janeiro teve a prisão recente do rei do Bitcoin, né, e a população não entende o que é ser rei do Bitcoin, né, e a vinculação dele vai desde o cara que compra e vende carro até a igreja evangélica. Então, assim, Bitcoin virou, de fato, uma forma, né? O que eu queria saber é um panorama, se dá para a gente dizer, não, hoje as facções criminosas e o crime organizado trabalham mais com esse tipo de lavagem de dinheiro, passando fora do sistema financeiro oficial, ou se os paraísos fiscais ainda fazem parte dessa lógica do processo do dinheiro. Obrigada. Três perguntas, e aí a gente responde em bloco. Tá bom, muito obrigado. Pois não. Não, então... Então vamos. Eu não tenho experiência em relação a investigações relacionadas a grupos criminosos voltados a tráfico de drogas. A gente tem um outro grupo aqui que envolve e poderia falar mais. Mas eu acho que é tudo isso. Eu acredito que seja desde a modalidade de valores em espécie, ouro, moeda virtual, ou aplicação normativa, no caso dessa mesma operação que eu falei, da TURF, falando do Rio de Janeiro, do estado da senhora, eles trabalhavam com corridas, apostas de cavalo, nem sei como é que chama aquele esporte lá, mas corrida de cavalo, como? TURF mesmo, TURF mesmo. A questão de obras de arte, de grandes valores agregados, até a questão da questão... Esse, no caso, nem é melhor falar. Mas, enfim, eu acho que é tudo isso, mais um pouco. Eles se envolvem, eles se desenvolvem, e eles verificam, eles, ao mesmo tempo, ao mesmo passo que a gente está aqui debatendo, tentando compreender um esquema deletivo, é aquela corrida de gato e rato. Nós estamos atrás deles, eles estão na nossa frente, a gente passa na frente, eles vão para trás, mudam o esquema, então é muito dinâmico. Eu acho que não tem como, apesar de nem ter conhecimento prático disso, porque eu não tenho conhecimento a respeito dessas atividades, mas eu acredito que, no caso concreto, esse pessoal deve se deparar com atividades dinâmicas e que não vai ser só aquela ideia de não colocar os ovos todos na mesma cesta, né? Então, eles vão praticar um pouquinho aqui, esse está rolando, então, tendo essa dinâmica, eu acredito que seja mais ou menos por aí, respondendo a sua pergunta. Doutora. Posso falar com relação a alguns aspectos que conheço, em dois níveis criminosos, né, de crime em relação à área cibernética, domínio cibernético. O primeiro tem a ver com a explosão dos ataques por ransomware, e isso a nível mundial, com o ransomware como malware dominante, não, mas não o único, com sequestro de dados. Nós tivemos muitos casos, inclusive de sequestro de dados a nível institucional e pago de sobornos, né? Pago de resgate desses dados por parte das companhias. De fato, durante 2021, foram pagos 20 bilhões de dólares em resgates para recuperação de dados.
Esse é um nível de delinquência que não tem a ver com essa delinquência que nós estamos falando aqui nas nossas fronteiras, onde sim existe uma lenta, pero sostenida tendência a investir no mercado de criptoativos do ponto de vista da mineria de ativos digitais, não da compra de criptomoedas. Por quê? Porque a criptomineria é muito mais lucrativa, sendo Paraguai e o estado de Flórida os dois referentes para minado por conta da sobreoferta de energia, tanto que Paraguai está monitorando essa lavagem de dinheiro a partir dos investimentos em criptomineria, a partir da importação das máquinas, né, dos computadores, monitorando a quantidade de importações desse material, de China, por supuesto, né? E trabalhando sobre esse indício para monitorear quanto dinheiro está sendo lavado a partir de mineria de cripto. E na Argentina, por exemplo, clássico é investimento de recursos a partir de áreas imobiliárias. O crescimento de bairros bem sofisticados, né, condomínios muito mais seguros, muito além da lavagem clássica, não, de compras de investimentos em rubros que são clássicos para a lavagem de dinheiro, e nas jurisdições favoráveis, né? Isto de abrir contas fora, Argentina é referência, porque o mesmo fato da inestabilidade econômica e financeira, o argentino, por cultura, não acredita na moeda. Então, como a moeda argentina é muito inestável, na mentalidade argentina, e isto independe de classe social, a poupança é moeda estrangeira. E moeda estrangeira ou é dólar ou é euro. E isso, a Argentina é um dos países que mais dólares tem fora. As quantias são muito, muito importantes. Então, boa tarde. Eu sou o Moretson, né? Já tive a oportunidade de me apresentar na parte da manhã. Corniati, eu queria que você dividisse com a nossa plateia, por favor, uma conversa que nós tivemos nos bastidores a respeito da ameaça decorrente da deteriorização da Venezuela. Eu fiquei muito impressionado com aquela sua opinião, do incremento até de terrorismo. Eu queria que você falasse, dividisse um pouquinho com eles o que nós conversamos, que eu achei impressionante o que você falou. E, doutor, tendo em vista que as instituições elas competem muito, é verdade, eu vim de uma do Exército que é muito competitiva com informação, o Exército quer ter o protagonismo das coisas sempre, né? Ele é egoísta nessas questões. Eu falo isso de cátedra, eu servi 30 anos no Exército, 15 na inteligência. Então, nós compartimentamos muito. Isso dificulta. Isso não é só uma questão federal, não. Na Polícia Civil, onde eu moro, em Santa Catarina, e a Polícia Militar mal se falam. Então, tem uma competição pelo protagonismo das coisas. Haveria espaço aqui na América do Sul, na sua opinião pessoal, não da sua instituição, para um organismo tipo a Interpol, que tratasse das polícias latino-americanas? Obrigado. Coronel Moretson, obrigada pela pergunta, porque até é importante, porque lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e ao tráfico de armas de destruição massiva é um ilícito só. E esse outro ponto onde nós não temos a menor ideia de quanto dinheiro, tanto da lavagem quanto da produção de crimes no contexto regional, terminam favorecendo organizações qualificadas, listadas como terroristas, não só
pelos órgãos de segurança americanos, mas pelos países europeus, inclusive alguns países da América Latina. Nós temos um problema na Venezuela, e isto é um problema concreto, específico, não é presente, é um problema que vem de muitos anos, e refletindo isso, com relação ao caso do avião, com tripulação iraniana e venezuelana, que tanto tem sido colocado e explorado na mídia durante estas últimas semanas, e com motivo, claro, nós temos que lembrar que o relacionamento entre a Venezuela e Irã começou a materializar-se num acordo entre o ex-presidente Chávez e o ex-presidente iraniano Ahmadinejad, em 2005, quando foi estabelecida, imediatamente depois desse marco de acordo, uma linha aérea direta entre Teherã e Caracas. Nessa linha aérea, quando ainda Irã não estava sendo objeto das sanções mais recentes, eu me lembro que delegações iranianas entravam na Venezuela, e nós lembramos que a Venezuela tem um regime bastante sui generis de democracia e de transparência e Estado de Direito. Então, esse fluxo foi muito explorado para o ingresso de representantes da Força Quds, e isso não é um fato atual. E nós temos... Isso, perdão. E aí, sim. Esse fato foi, inclusive, eu estava aqui trabalhando como oficial de inteligência no Brasil, e foi um caso trabalhado interagencialmente entre nossos países. A Argentina pode dar testemunha, não, do acionar do Hezbollah na América Latina, porque nós tivemos 2 atentados em 92 e 94 contra a Embaixada de Israel e contra a Associação Mutual Israelita Argentina, e nós trabalhamos muito acima desses casos. Sempre trabalhamos na tríplice fronteira, que faço questão de destacar, é a nossa fronteira e a vossa fronteira mais e melhor equipada de toda a América do Sul, e onde o Comando Tripartite e outros órgãos, o CIOF e o acordo que vocês têm com o Paraguai, é possivelmente a que é referência em trabalho interestatal. E nós temos trabalhado muito sobre as comunidades libanesas, que tanto no Brasil como na Argentina são muito grandes, e não por conta de que sejam libanesas, ou não por conta da religião islâmica, mas pelo fato de elementos informativos de várias agências que indicaram muitas e com frequência, muitas vezes, frequentemente, lavagem de dinheiro, ou as remessas financeiras com destino a Hezbollah e Hamas. Nós temos identificado os grupos que são simpatizantes, né, do Hezbollah como partido político, e é uma força política, né? Mas, realmente, isso é um tema também a ser trabalhado, muito mais trabalhado entre nossas agências, para antecipar que a maior presença de Irã, através de Venezuela, em América do Sul,
possa vir a trazer uma surpresa que nós não podemos antecipar. Graças. Coronel, depois o Fabiano, e terminamos. Vamos lá. Coronel Costa Lima. Tudo bem. Eu acho que são 3 consequências, 3 verdades. Uma é que as instituições são públicas e voltadas para prestar um serviço público. Essa é uma ideia que a gente tem que sempre ter em mente. E, de acordo com a nossa Carta da República, cada instituição tem uma função. Como o presidente Bolsonaro fala, tem que jogar dentro das 4 linhas, né? Então, se isso for cumprido, acho que o papel, a sociedade sempre vai ganhar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a integração tem que ocorrer. A gente viu nesse caso aí, infelizmente, do promotor paraguaio que foi morto na Colômbia por uma organização criminosa da Venezuela, provavelmente. Então, se eles integram, a gente tem que integrar também. Então, infelizmente, nós temos um sistema de segurança pública complexo no Brasil, temos desde instituições municipais, por exemplo, a Guarda Municipal, que desempenha um papel salutar, que está na rua todo dia, sabe onde acontecem as coisas, Polícia Militar, tem um enraizamento na sociedade muito grande, Polícia Civil, PRF está nas rodovias, Polícia Federal, então a gente tem que trocar as informações. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, eu acho que a gente não pode utilizar isso, na minha opinião, para conseguir, vamos dizer assim, ter um destaque com fins pessoais, né, ou fins tentar puxar a brasa para a sardinha, para a nossa sardinha aqui. Eu acho que tem que ser feito um papel sério, de integração, mas cada um sabe até onde o limite que pode atuar e que isso, se não for observado mais cedo ou mais tarde, pode ter uma consequência. E a gente tem um exemplo muito clássico nisso, que foi a Operação Banqueiro, lá nos idos anos de 2009, se não me engano, com aquela, se eu não me engano, foi o presidente do Banco de Santos, eu acho, que o pessoal da BIM, no caso lá, nem tinha autorização para realizar a interceptação telefônica, foram convidados para auxiliar a Polícia Federal, no caso concreto, e depois de alguns anos, infelizmente, no Poder Judiciário, essa tese veio à tona, e o processo foi anulado, e o crime se prescreveu, e ninguém foi condenado, e só, aparentemente, quem pagou o pato foi o elo mais fraco, foi o delegado da Polícia Federal lá, que está até exilado, lá não sei não onde. Mas, então, observando essa ideia de que cada um tem uma missão, que a integração é necessária, mas a gente tem que ter os limites legais que a gente pode atuar, eu acho que, e sem levar isso para o lado pessoal, porque nós estamos falando de instituições públicas que desenvolvem um papel público que, no final, é o atendimento do interesse da sociedade e não pessoal, não o meu interesse, a gente pode chegar num cenário mais aproveitado do sentido da prestação do serviço público. Buenas tardes, doutora Liliana, Coronel Costa Lima, do Exército Brasileiro. Voltando aí à nossa temática, Luciano, da cooperação e interagência, né? Integração, que é uma área que eu atuei durante muito tempo. Eu tenho para mim, né, no meu conceito, que a chave para o sucesso do combate a esses ilícitos
ele repousa na interoperabilidade, na integração e compartilhamento de dados, né? E tudo isso voltado para a cooperação e interagência. Essa é uma visão que eu tenho dentro da minha experiência. E a pergunta dentro dessa temática seria a seguinte: em que nível, né, se encontra, né, a cooperação e interagência dentro da comunidade de inteligência brasileira, no SISBIM, Sistema Brasileiro de Inteligência, ou Sistema de Inteligência Nacional, né, Brasileiro de Inteligência, visando a coleta e análise de dados para a produção de informação, né, de inteligência em tempo real, e para dar isso tudo para dar suporte ao processo de decisão dos comandantes operacionais e dos gestores em todos os níveis, né? E voltando aqui para a nossa área da Tríplice Fronteira, né? Aqui o comando tripartite ele efetivamente participa dessa cooperação e interagência? Essa é a minha pergunta para os dois. Em relação à BIM, não tem nem ideia, porque acho que o colega que está escondido ali no fundo pode falar melhor por nós. E a segunda pergunta, desculpa, eu estava pensando na resposta da primeira. Ele participa efetivamente do esforço de interagência na área da Tríplice Aliança? Isso vai ser o tema da manhã, doutor Fabiano vai falar. Eu acho que amanhã vocês terão uma resposta mais efetiva sobre o tema, mas eu acredito que sim, troca. Tem alguém do NIP aqui? Não, né? Não. Mas o doutor Fabiano vai falar amanhã sobre a experiência que teve na frente do Comando da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, que teve um caso bem salutar, que foi o caso do Prosegur, que envolveu bastante o Comando Tripartite. Mas o Comando Tripartite, sem querer avançar no teu tema, foi concebido para a troca de informações de inteligência entre as polícias. São reuniões semestrais, bimestrais, salvo engano, e que há essa troca de informações. Então, eu acredito que essa volatilidade dinâmica aqui entre as instituições, ela é observada assim como tripartite, porque ele é um órgão que foi concebido para tal fim. Em relação à primeira pergunta, desculpa, mas eu não vou conseguir te responder, porque eu não tenho conhecimento do SISBIM. Obrigado. Lili. Em relação ao comando tripartite, acho que amanhã podemos aguardar uma resposta mais assertiva. Da minha parte, na minha opinião, o comando tripartite funciona muito bem, o intercâmbio de informações funciona muito bem, é uma referência, assim como a cooperação nuclear entre Argentina e Brasil na ABAC é uma referência, tem medidas de confiança e segurança, né? As medidas de confiança e segurança acho que se dão no olho, né? É aquela coisa de relacionamento, não interinstitucional. Com relação ao SISBIM, vou me desculpar porque eu não tenho, seria um pouco ético eu dar uma opinião. Acredito, destaco a integração interagências no SISBIM e também acredito que, por exemplo, a cooperação e o intercâmbio entre as forças armadas dos nossos países é muito mais dinâmica, né, que entre as agências, por exemplo, de inteligência, por aí, entre as agências de segurança, mas estamos no caminho, né? Muitas graças, Lili. Doutor Fabiano, por favor. Boa tarde a todos. Só fazer um registro, acho que eu não vou fazer uma pergunta, só um agradecimento, Adriano, que até que enfim, né, você topou participar. 10 anos desse grupo de combate à corrupção, mas principalmente, né, ele começa como um grupo de combate à lavagem de dinheiro. Aquele slide lá que se mostrou de uma operação, né? 3 bilhões para 2,5 milhões, né? 3 bilhões de operações não registradas e 2,5 milhões de operações registradas. A provocação que eu acho interessante aqui com o IDESF e com a própria Polícia Federal, o grupo aí, Adriano, que você chefia, é que na questão do agricultor, às vezes do empresário regular no Paraguai, às vezes ele não sabe direito como fazer o certo. Então, é claro que a Polícia Federal tem uma atividade mais de repressão à criminalidade, como polícia judiciária, então não cabe à Polícia Federal explicar como é que se faz o certo, mas acho que é um desafio aqui para o meu amigo Luciano, que é economista, inclusive, trabalhar
como fazer o certo, né? Porque, às vezes, para você fazer a coisa certa, você tem que saber como se faz a coisa certa, né? Então, muito desse trânsito de recurso, né, é feito, às vezes, por histórico, né? Sempre foi assim, o cara continua fazendo assim. Eu vejo um desafio muito grande na questão das criptomoedas, nas operações de lavagem de dinheiro próximas e atuais, talvez, e também na questão do PIX, né? Eu acho que nós temos que levar o PIX para o Mercosul, né? Porque no Brasil foi muito adotado, porque não tem custo, né? A economia não quer pagar, não quer ter custo, então a gente tem que facilitar esse comércio. Adriano, parabéns também aí para toda a equipe, né? É uma equipe muito dedicada, e também destacar, né? A gente tem que dizer aqui em trabalho de interagência, que é um trabalho feito muito também, né? Com a Receita Federal, muito proximamente com a Receita Federal aqui do Brasil, e eu acho que tem muito esses encontros, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, mas acho que é muito interessante, viu, Luciana? O IDESF, representando também um pouco da questão privada, né? Fazer essa interface. Não, o que está errado você já mostrou aqui um pouco, né? Mas como talvez assessorar, talvez até um selo, né? A minha empresa faz isso certo, né? Talvez um selo de qualidade nessas remessas. Eu conversei com um amigo meu que estava nos Estados Unidos, ele ficou assustado quando viu que tinha que pagar um monte de imposto no Brasil. Eu falei, veja, não tem acordo de não bitributação Brasil e Estados Unidos. Tem. Então, na verdade, ele percebeu, às vezes é falta de informação, né? E o comando tripartite, eu vou falar amanhã, mas ele tem uma grande atuação de cooperação policial, de 25 anos no ano passado, mas eu acho que precisa, Adriano, avançar mais nessa questão de lavagem de dinheiro, que é outro tipo de investigação, aí é quase, eu vou dizer assim, tanto é que o Ministério da Justiça criou laboratórios de lavagem de dinheiro, porque é uma investigação tão complexa, né? A investigação policial é uma ciência, mas aqui é uma questão que envolve várias, né? E acho que o comando tripartite ainda precisa chegar nesse ponto, né? De trazer essa cooperação que você fez, o pedido fez por Brasília, né? Então, essas cooperações diretas entre comando tripartite, talvez a gente precise avançar, porque às vezes em Brasília com Buenos Aires, Brasília com Assunção, fica muito longe. Acho que essa é uma... Mas amanhã foi bom ter assistido, agradeço aí. Parabéns, né, por você ter saído aí do laboratório teu lá, né, e fico feliz mesmo, aí, muito contente com ter compartilhado isso aí tanto com o pessoal que está aqui, como quem está assistindo e vai assistir depois esse registro. Obrigado, Luciano, parabéns também a todos aí. Muito obrigado, Fabiano. Exatamente isso, é publicidade. E casos e casos, doutor, que nós vemos, às vezes, que o canal formal é mais barato do que o canal do bandido, mas lá o agricultor que está acostumado a fazer daquele jeitão e segue fazendo e alimentando, retroalimentando uma cadeia criminosa, muitas vezes sem saber. Hoje em dia, é evidente que nós não estamos falando que todos são ignorantes a esse ponto, há também um fortíssimo grau de maldade, mas ainda, pelo menos aquela parte que se pode salvar, eu acho que vale a pena essa questão publicitária mesmo, de como se fazer a coisa certa, e que pagando menos, inclusive. Bem, muito obrigado a todos. Eu aproveito e chamo a Laura Rejola para entregar o certificado aqui para a Lili, porque eu sei que vocês são irmãs. Fabiano Bordignon, vem cá para o Adriano e me divido com o Tássio para a entrega desses certificados aqui. Obrigado.